Caso Larissa Manoela, parte 2. Será que temos o caso da filha ingrata, pais narcisistas, pais opressivos, pais dominadores, ou noivo narcisista, noivo que está enchendo a cabeça dela? O que você acha? Qual a sua opinião? O que você acha que está acontecendo nesse imbróglio todo? Será que pais que estão errados? Será que a Larissa que está errado? Tá uma confusão só, né, galera? Então, vamos refletir sobre isso? Portanto, pega aí seu cafezinho, bora lá, vamos assistir o vídeo juntos. Fique comigo até o final, hein? Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Receba o meu abraço. Hoje nós vamos direto ao assunto, depois vai vir as propagandas, os meus avisos, as coisas, o sininho, o like, essas coisas que todo mundo sabe que tem que fazer. Mas a gente tem que aproveitar a oportunidade que a mídia está nos dando para comentar o caso Larissa Manoela. Óbvio que sim, né? Muitas pessoas que eu atendo falaram, Simone, você tá virando fofoqueira? Não estou virando fofoqueira, não é minhas reflexões das fofocas. Tem uma aflição de cabelo na cara. E nós não vamos virar canal de fofoca, não vamos, né? O que nós vamos começar agora, que eu tô preparando até, fiquei uns 3, 4 dias sem gravar, que a gente tá preparando aqui as lives que vão começar, se Deus quiser, e que eu quero pegar e engrenar nas lives, por quê? Muitas pessoas querem interagir, né? Vamos ver se essas pessoas vão vir, né? Mas acredito que venham. No comecinho as pessoas não vão se acostumar com os horários e assim, né? Nem que tiver 1, 2 pessoas, para mim tá ótimo. A mensagem vai ser dada. E também eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, né? Que é o YouTube, eu sempre gostei de interagir e tudo mais. Bom, chega, senão, Simone, direto ao assunto. A mãe da Larissa Manoela, a Silvana, deu uma entrevista, aliás, no Focalizando com a Cris Flores. Conheço a Cris Flores, eu assistia muito o programa, né, que na época que eu assistia a televisão, aquele programa de manhã que ela fazia com a Ana Hickman, com o Edu Guedes, eu dava umas sapiadas assim, eu sempre gostei muito do jeito da Cris Flores, como jornalista, né? E achei que ela fez o papel dela, mas assim, nossa, ela foi massacrada. Por quê? Porque a mídia tá assim. Até eu vou dar uma conclusão no final. Assistam até o final que eu vou falar qual é a minha conclusão disso tudo, galera. Eu e meu marido, a gente tá debatendo todos esses dias, né, sobre isso. Por quê? A gente fica entre a cruz e a espada. Qual é a cruz e a espada? Nós somos pais, né? Nós temos a nossa família, que a gente preza pela família. A família, para mim, família é sagrada. Então, o que acontece? Pai e mãe é sagrado, ponto. Aí começa aqui a grande questão. Por que essa menina leva os pais, por mais que os pais sejam, mas a mãe é narcisista, aí começou a sair várias coisas na mídia, né? Saiu que a mãe teve uma pessoa que falou assim, não, eu vi a mãe, eu sou uma ex-funcionária da casa, e eu vi a mãe dando um soco na cara dela e ela perdeu um dente, quebrou um dente. Aí depois falou que ela maltratava os animais, que a menina gostava apenas para provocar a menina, porque ela não queria que a Larissa namorasse com uma tal pessoa, ela não gostava do namorado, então ela fazia essas coisas. O outro fofoqueiro falou que um dia que foi gravar entrevista com ela, viu a mãe brigando com ela. Então, agora tá vindo várias coisas de que a menina realmente vivia um relacionamento tóxico com a mãe. Que a mãe é controladora, que a mãe é isso, que a mãe é aquilo. Muito bem, quero falar o seguinte, o porquê que eu tenho que assistir uma coisinha aqui, outra ali, saiu na mídia, saiu isso, saiu aquilo, para poder juntar tudo e chegar numa conclusão. Só que
por mais coisas que a gente venha a ter externamente do como que era a dinâmica na casa, é muito complicado, são coisas muito rasas pra gente, entendeu? Pra gente avaliar assim, olha, realmente a Silvana é uma narcisista, uma controladora, assim, nós que, presta atenção, nós que estudamos o narcisismo em mães narcisistas, aquelas perversas, jamais, para começar, ela jamais deixaria a filha ser famosa. Começa por aí, né? Mas tudo bem, de repente ela viu na filha, né, uma mina de ouro, vamos dizer assim, então minha filha vai ganhar dinheiro com isso, tal, então eu vou deixar ela ser famosa, né? Ela fez tudo, levou 10 anos, ela ficou 10 anos levando a menina no SBT, né? Que ela foi a Maria Joaquina lá, eu já sei várias coisas, né? Tive que aprender a carreira da menina. E aí eu fico imaginando uma mãe levando a sua filha durante 10 anos no SBT, né? Aí tá, tudo bem, ela levou, tal, então ela sempre tratou a menina com muita hostilidade, né? Tanto é que a menina é um doce hoje, né? A menina é tão hostil quanto ela, né? Mas tudo bem. Daí é uma coisa que me passa pela cabeça. Veja bem, não é que eu tô escolhendo nada da mãe, mas a gente tem que ser, como o pessoal fala, o advogado do outro lado, né? Eu tenho que fazer a oposição, porque a mídia inteira está massacrando os pais, a mídia inteira está. Então eu não preciso ser mais uma que vão massacrar os pais, eu preciso questionar. Eu preciso saber se realmente é o que todo mundo está falando, porque a gente tem que levar em consideração o seguinte: existe alguma coisa de horrorosa na vida da menina? Tipo, a menina se envolveu com más companhias, a menina se envolveu com substâncias ilícitas? Não, Simone, não. Então, alguma função a mãe fez de bom aí para ela. A menina é muito boazinha, é um doce de menina, ela é uma... já é adulta, né? Então é uma mulher, né? A Larissa é uma pessoa rude, então eu não vejo na Larissa uma pessoa narcisista. E aí eu vi algumas amigas dela que foram passar uns dias na casa dela e elas falando, não, a tia Silvana, ela tratou a gente muito bem, ela colocou várias coisinhas no quarto pra gente, preparou todo o quarto pra gente. Bom, também tem esse aspecto bom que a gente viu da mãe, certo? Não vamos só jogar pedras, né? Porque a partir do momento que a mídia toda tá contra os pais, já tá sendo jogado os pais na cova dos leões, né? Já tá sendo, né? É praticamente Pôncio Pilatos, né? Porque, pelo amor de Deus, é uma coisa assim, é um cancelamento do pai e da mãe. Mas Simone, eles são pai e mãe dela. Quem não nunca pecou ou nunca fez uma coisa errada, que atire a primeira pedra. Eu também não sou uma mãe perfeita, eu sei que eu não sou. Eu tento ser a pessoa mais correta do mundo, mas eu lido com pessoas aqui com comportamentos humanos e vejo também que existem o outro lado da moeda que eu preciso mostrar para vocês. Existe também mães que ficam desesperadas, como, por exemplo, a mãe da Duda Reis, quando ela se relacionou com um abusador, certo? Ela ficou desesperada. Só que na época a mídia fez o quê? A mídia começou a falar que a mãe da Duda Reis, a Simone Reis, lá também era abusadora, controladora, que a mãe rompeu com a filha. Por quê? Porque a mãe queria preservar a filha, que sabia que ela estava tendo uma relação que não estava muito legal, certo? Então a gente precisa levar isso em consideração, né? Precisamos olhar lá para trás. Também tem a mãe, que eu fiz um vídeo aqui, né, que é um fato verídico, certo? Que a mãe pegou a filha e fingiu que a filha era uma pessoa que tinha todas as doenças e que tudo mais, tal. Essa, sim, é uma mãe totalmente abusiva, porque ela visava o dinheiro. Então, ela usou a filha para ser famosa, para conseguir dinheiro e tudo mais, mas acabou com a vida da filha. Agora, a gente tem um caso da Larissa Manoela completamente ao contrário.
ela coloca a menina na mídia, a menina tem amizade normal, a menina tem uma vida normal, a Larissa viajou para tudo quanto é lugar. Eu vejo, assim, no geral, que ela tinha uma vida social normal, entendeu? Quem vê, fala, beleza. Aí, muitas pessoas falam, mas Simone, olha aí que a mãe fez, controlava ela, as amizades, os namorados. Eu vi a menina namorar com vários. Até aí, né? Outra coisa, o depoimento do Neymar quando fala: se não fosse meu pai cuidar da minha carreira e cuidar de várias coisas, eu seria tipo o goleiro Bruno. Você lembra quem era o goleiro Bruno? O que aconteceu com o goleiro Bruno? Por que será que ele chegou na vias de fato? Quem será que infiltrou na cabeça dele de cometer o que ele cometeu? Será que foi a ausência do pai ou de uma mãe para poder ajudar ele a falar, não é por aí. Não, ele teve um macarrão, um amigo muito legal, que deu vários conselhos legais para ele, né? Não, vai lá e dá um jeito nela, né? Melhor eliminar a vida dela, porque ela fica atrás de você e tal. Se tivesse um pai do Neymar aí, se tivesse um pai do Bruno igual o pai do Neymar, parece que o pai do Neymar está mais afastado, o Neymar começa a fazer as suas coisinhas aí, né? Porque parece que não é ele mais que cuida da carreira dele, né? Enfim, é o que a gente vê várias pessoas falando. Beleza, chega uma hora, aqui nos Estados Unidos é muito assim. A pessoa, quando ela vira adulta, os filhos saem de casa, né? Para ir para a faculdade, daí eles já começam um emprego, daí eles já começam várias coisas, entendeu? Então o goleiro Bruno é um grande exemplo para dizer assim, faltou alguém para poder direcionar a carreira dele, né? Será que faltou? Assim, um excelente exemplo para a gente falar. Por quê? O que aconteceu? Será que se tivesse, de repente, um pai, alguém que orientasse ele, que falasse, não faça essas coisas, porque a pessoa, quando ela ganha muito dinheiro, é igualzinho o exemplo da cantora Amy Winehouse. Lembram dela? Então, ela é um exemplo que eu falo para todo mundo. O que acontece? Por mais que você vá orientar, se você não ficar no pé, né, da pessoa, cada caso é um caso, óbvio que é, mas esse mundo, o mundo da fama, o mundo de muito dinheiro, ele infelizmente se caminha para esse lado. Eu assisti outro depoimento também da Karina Bach, como ela teve a carreira dela começando desde novinha, a mãe foi com ela em todos os lugares. Todos os lugares, porque a mãe conta que as festas que a filha ia, adivinham o quê? Adivinha o que tinha? Então, para a pessoa se perder, é muito fácil. Então, eu me coloco um pouco no lugar dessas mães, né, que deve ser muito complicado. E também que uma hora pode a coisa se tornar contra você. Porque fica imaginando você ter a sua filha. A minha filha podia ser a Larissa Manoela. Poderia. Porque ela quase embarcou no outro vídeo eu expliquei, né? Que ela quase embarcou numa minissérie, né? Que ela gravou o piloto, né? O primeiro capítulo piloto de uma minissérie que poderia emplacar e ela poderia vir a ficar famosa, porque ela fez a escola de atores Wolf Maia, ela estava encaminhando para esse lado, né? Então poderia, né? Alguém, né? Nosso Criador, nosso Deus, nosso Senhor, provavelmente falou: não quero que a sua filha vá para não quero que a Priscila vá para esse lado, né? Teve aí um livramento, pode ser, porque eu mesmo tenho pessoas que eu atendo, mães, fazem de tudo, que nem eu falei no outro vídeo, fazem de tudo pelo filho, pela filha, tentam encaminhar para o melhor caminho possível, tudo, só que elas vivem num sofrimento enorme, porque de repente o filho,
um filho que eu tenho até aqui um depoimento que eu vou ler de uma inscrita do canal. Depois eu vou colocar na tela, eu tiro um print e coloco na tela para vocês, tá? Lerem junto comigo. Ana Vega. A Ana Vega, ela já comentou nos meus vídeos, eu lembro dela. Beijo para você, minha linda. Obrigada por você comentar, né? No meu vídeo. Conheço um filho adulto, hoje com 38 anos, que sempre foi muito amado, cuidado pelos pais. Como todos os pais deveriam, né? Porque nem todos os pais fazem isso. Estudou, fez faculdade sem trabalhar, até os 32. Não que os pais não precisassem de ajuda com as despesas, mas foram gastando o que haviam economizado uma vida inteira de trabalho. O pai, um simples metalúrgico, a mãe, professorinha rural e dona de casa. Pois bem, esse rapaz acabou casando com uma mulher que diz que tem transtorno de personalidade borderline, mas parece uma narcisista perversa e possessiva, agressiva e vitimista. E depois disso, ele jamais foi o mesmo. Acabou com a saúde dos pais e dele mesmo. A única que está bem é ela. E ele nem quer mais saber dos velhinhos e de amigos de infância que quiseram abrir seus olhos. Odeia a ex-mulher, que era uma boa pessoa. Tá cada dia mais doente e ela dando os remédios tarja preta, os que ela toma para ele. Olha só, gente, olha só. Eu fico até nervosa. Era para ele ser um advogado de sucesso, com família própria, com seus pais e amigos sempre junto dele e feliz. Ele fez uma escolha maldita e agora vai ser muito difícil sair dessa. Espero que essa moça Larissa não faça o mesmo, porque esse moço, namorado dela, deveria unir e não dividir a família. É a opinião da Ana, né? Que a gente tem que respeitar. Então, o que eu desde o começo que eu acho estranho é ela ter levado o assunto que eu sempre questionei. Levou esse assunto a público, no Fantástico. Por que isso? Por que essa exposição? Porque se ela tivesse uma mãe narcisista, era fácil ela pegar, ela tá cuidando da carreira dela, procurou os advogados, ela separou os contratos, maravilha, tá tudo ok, certo? Lavasse a roupa suja em casa, sem expor os pais, contratasse um médico psiquiatra, uma terapeuta top, né, um terapeuta top, e vai lá fazer o seu autoconhecimento, falar por que os meus pais agem assim comigo, são controladores, tal. Vai fazer o autoconhecimento, os pais poderiam diagnosticar ou não, né? Que possivelmente ela teria uma codependência dos pais, controladores, ou da mãe, não sei, né? Que a mídia tá falando, certo? Então, é o que eu acho desse caso, né? Como eu falei para vocês, a Karina Bach, né? A mãe fala que se ela tivesse, por quê? A Karina Bach teve um irmão, foi tirada a vida dele pelos nas substâncias ilícitas, né? Porque a gente não pode falar essas palavras. Então, né? E a mãe e o pai fizeram de tudo pelo irmão. Tudo, tudo. A mesma coisa que fizeram para a irmã, fizeram para o irmão. Só que o irmão escolheu o outro lado. Entendeu? Olha a responsabilidade de um pai e de uma mãe. Que agora eles são os controladores, né? A Carol Castro, a atriz, que é a prisão dos pais. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Que é isso? Ai, ai, não sei onde o nosso mundo vai parar. Mas vou deixar para o grande finale agora. E eu e meu marido debatendo, a gente debateu muito, a gente falou, o que você acha dos pais assim? Aí meu marido falou, olha, eu não consigo acreditar ainda que os pais são tão ruins assim. Não consigo. Eu acho que os pais quiseram realmente cuidar dela para ela, de repente, não ir para o lado de mais companhias, de repente investir o dinheiro dela, né? A gente ainda quer acreditar que a família seja uma família, né, tipo, normal, uma família que quer que quer o bem da Larissa, certo? Mesmo porque se ela se tornou uma menina doce, uma menina
que mostra lá pelo print, né? Que eu até vou colocar aqui depois o print que ela manda a mensagem de Natal. Ela manda uma mensagem linda para a mãe. Então aí o que, que ela mostra? Ela mostra que ela é uma menina doce, uma menina que tem os princípios religiosos. Quem ensinou esses princípios religiosos? Quem ensinou a menina a ser assim? Ah, é o temperamento dela que é assim? Não, ela realmente tá, porque o filho é o espelho dos pais, certo? Se ela é desse jeito, alguém ensinou ela a ser assim. Então a gente não pode, de repente, tem que dar o benefício da dúvida para esses pais, tem que dar, entendeu? Ai, mas Simone, vamos condenar, tá todo mundo condenando, vamos condenar os pais. Não, eu ainda estou com o pé atrás, porque eu vou falar uma coisa para vocês que ainda, no final de tudo, a gente escutou que a Larissa Manoela vai fazer a próxima novela da Globo. Olha que lindo! E o salário dela, olha só, por coincidência, o salário dela vai ser um salário por volta de uns 500 mil por mês, porque ela vai ser a protagonista do remake, do Renascer. Eu não sei, né? Renascer? Renascença? Alguma coisa assim, acho que é Renascer. A Globo vai fazer um remake, vai chamar a dona Larissa Manoela, que vai fazer a próxima protagonista. Será que tudo isso não foi feito propositadamente? E aí nós, como sempre, né? A gente fica lá discutindo, aí todos os canais falando, inclusive o meu, né? É que eu uso, né? Eu assisto às vezes até reality show, porque eu estudo comportamento humano, eu tenho que estudar desde dos true crimes, né? Até os Mindhunter, Criminal Minds. Por quê? Porque isso faz parte do meu estudo, né? Eu estudo isso. Então, eu estudo mente humana, eu estudo comportamento humano. Então, eu preciso juntar os fatos, eu preciso saber quais são os transtornos, por que a pessoa tem, por exemplo, a moça aqui, a Ana, fala que a menina tinha borderline. Alguém, de repente, foi diagnosticou? Quem foi que deu os remédios para ela? Né? A gente precisa saber por que falaram que ela é borderline. A bipolaridade, ela é mais tranquila de se tratar do que o borderline, porque o borderline, ele geralmente faz coisa com ele mesmo, entendeu? Então é bem complicadinho para quem se relaciona com borderline, que ele quer o tempo inteiro atenção, ele quer, né? Geralmente o borderline ele procura um narcisista, porque entendeu? O narcisista ele vai querer palco, o borderline quer atenção. Então aí fica assim, o borderline ele fica o tempo inteiro fazendo tudo que o narcisista quer, porque como ele quer a atenção, só que às vezes no narcisista ele faz aquelas coisas, o tratamento de silêncio e tal, e aí é quando o borderline, que teve até aquela série do Bruno Gagliasso, a série que ele fez com até como que é o nome dela? Peraí, deixa eu ver o elenco. Psicopatia. Dupla identidade. Dupla identidade. A Débora Falabella. É isso que eu queria lembrar. Depois eu vou colocar uma fotinho aqui. Vale muito a pena assistir para vocês que querem saber. Até a live, claro que é a primeira live que eu vou fazer, eu vou falar tudo sobre narcisismo, transtorno de personalidade narcisista. Hoje eu assisti um médico psiquiatra dando uma aula assim sobre o espectro narcisista, como muitas pessoas agora estão falando que todo mundo é narcisista, né? Mas na verdade existem os espectros, existe vamos dizer assim o grau do narcisismo. Existem pessoas com traços, existem pessoas com o transtorno mesmo, porque o transtorno é 5% da população que vai ter o transtorno de personalidade narcisista. Então, não são todo mundo, porque a pessoa de repente quer uma controladora, uma pessoa que de repente ela quer atenção para ela, então ela quer controlar a situação, a pessoa já fala, é narcisista. Não é assim, entendeu? Porque a pessoa para ela ser para ela ter, pode até ser que ela tenha alguns traços de narcisismo, pode ser. Mas para ela ter o transtorno de personalidade narcisista,
é realmente bem complicado. Então, nós vamos falar isso no próximo vídeo, que provavelmente vai ser a live, né? Que nós vamos falar só sobre isso, tá? Somente sobre o transtorno de personalidade narcisista. Então, falando da... Tudo bem, Udi? Beleza? É um cachorrinho. Você tá bem? Tá? Fica assim. O que eu quero falar sobre o Bruno? Ou a série, a dupla identidade. Eu quero falar o seguinte, para vocês assistirem, por quê? Porque lá ele vai ter, a Débora Falabella era uma borderline, ela tinha o transtorno de personalidade de borderline, e o Bruno tinha a psicopatia, né? Porque até é meio parecido com o Ted Bundy, sabe o Ted Bundy? Que é aquele serial killer. Então, a doutora Ana Beatriz, eles meio que escreveram essa série baseada no acontecimento de um fato real que teve aqui nos Estados Unidos, inclusive o Ted Bundy, ele teve o seu julgamento aqui na Flórida, né, que ele pegou. Aquela prisão, aquilo que a pessoa é condenada para tirar a vida da pessoa no final, né, é isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, no final das contas, concluindo o que eu penso, porque acho que vai dar, esse assunto da Larissa Manoela vai dar muito pano para manga, porque a mídia vai explorar isso ao máximo. Mas para mim, tudo isso, a gente precisa tomar cuidado com várias coisas que estão saindo aí na mídia, que, os pais eram exploradores, tipo da Britney Spears, porque, nossa, Larissa Manoela é nossa Britney Spears brasileira. Pode ser, eu não vou dizer que não é, né? Eu não quero falar assim para vocês, não, os pais dela são santos, nunca fizeram nada, sempre foram corretos com o contrato dela. Não é isso. Eu sei que tem coisas, né, meio esquisitas em tudo isso, que eu já vi que tem, né? Tem coisas esquisitas, mas eu penso da seguinte forma: será que tudo isso não foi levantado agora, né? Tudo combinado para que o Ibope dela subisse lá para cima e ela ficasse em assunto hyper do momento e que todo mundo quisesse assistir a próxima novela da Globo? Vou deixar aí essa reflexão para vocês. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe. Aperte o sininho das notificações no todas para que o YouTube possa avisar você dos meus próximos vídeos. Hoje nós vamos ler, galera, o Salmo 8, tá? Eu tenho que sempre olhar se o Blue Snowball tá gravando aqui. Esse microfoninho era da minha filha, né? Logo que nós chegamos aqui nos Estados Unidos, ela falou: mãe, precisamos de um microfone. Então esse microfoninho, ele já tem, vai fazer 7 anos que a gente tem esse microfone. Eu só comprei esse pedestalzinho aqui, né? Porque eu pretendo, né, fazer aí umas entrevistas com pessoas que vão vir aqui. Não chega a ser um talk show, né? Porque não, vai ser só realmente entrevistas, pessoas que vão vir aqui. Então eu vou comprar mais um desse aqui, mais um microfoninho, para a pessoa poder interagir comigo aqui, certo? Então, até às vezes para a gente falar também sobre Bíblia, a pessoa dando o depoimento dela, né? Do caso dela. Qual é o problema psicológico que ela enfrentou ou que ela enfrenta ainda. Então eu quero trazer algumas pessoinhas aqui para dar os seus relatos ao vivo e a cores, ok? Combinado? Então vamos lá, o canal vai ficar incrível, hein? Salmo 8, para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lagares, Salmo Davídico. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome e toda a terra! Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos. Firmastes o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando, contemplado os teus céus, obra dos teus dedos, a tua lua, as estrelas, e ali firmaste, pergunto: que é o homem para com quem ele te importes, e o filho do homem para com quem ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor
do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar para as obras das tuas mãos. Para os teus pés, tudo pusestes. Todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre e veredas dos teus mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome e toda a tua terra. É um louvor ao Senhor esse salmo. Esses primeiros salmos, né, do livro de Salmos são louvores. Então, é contemplar toda a natureza maravilhosa, perfeita que Deus fez. Se você começar a prestar atenção até aqui, que nós estamos com um pequeno probleminha na casa, né? Que em cima do nosso telhado, um pedacinho onde tinha um buraquinho, lá se alojaram o quê? Pequenos morceguinhos. E quando a gente olha essa figura do morcego, que é uma coisa, fala, nossa, por que será que o morcego é levado a gente pensar em coisas, né, ruins, por causa da aparência dele, né, até me arrepia. Que realmente ele não tem uma aparência legal, mas dentro do ecossistema, Deus, nosso Criador, ele criou o morcego por algum motivo. E quando eu tô ajudando até as pessoas que estão, né, que vão retirar, porque claro que eles não podem ficar, senão vai ficar uma infestação em todo o telhado da minha casa aqui. Então, fazendo toda a parte, né, que aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, né, para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, e se chama o Animal Control, né, para tirar, porque aqui se alguém vê você matando esses animaizinhos que fazem parte do ecossistema, você leva uma multa enorme, né? Claro que nunca nem pensei nisso, mesmo porque se você for estudar os morcegos, né, eles são alimentos das corujas, certo? Corujas comem os morcegos, caçam os morcegos, né? São animais noturnos. E os morcegos comem, parece que 2.000 mosquitos, um morcego numa noite. Numa noite. A gente vê eles voando aqui, é que assim, para nós é ruim, porque eles transmitem doenças, né? Então a gente tem que retirar. Mas é tudo feito, Deus fez tudo maravilhosamente bem, né? Para o nosso bem-estar, porque tudo, uma coisa depende da outra, é o ciclo da vida completo, né? As maravilhas de Deus. Então, esse é o Salmo 8, né? E eu fico por aqui, senão eu falo muito, né? Muita gratidão de vocês terem assistido o meu vídeo. Até o próximo vídeo. Eu ia falar, fica aí coração. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. E fiquem com Deus.